O que é meditação? Descubra as origens da meditação. Hoje muito se fala sobre meditação. Mas o que é meditação? Muitas pessoas pensam que meditação é alguma espécie de religião ou que é alguma bobagem qualquer, sem qualquer serventia útil. Mas hoje vamos responder o que é meditação. Já falamos aqui mesmo, no blog, sobre os muitos benefícios da meditação para nossas vidas. Esses benefícios incluem, tanto os benefícios físicos quanto mentais. Imagine uma prática que vai ajudar você a combater o estresse e a ansiedade. Uma prática que vai lhe proporcionar maior poder mental, muito mais foco e clareza para alcançar seus objetivos. A meditação pode proporcionar tudo isso e muito mais. O que é meditação? O que é meditação? Descubra as origens da meditação. A meditação é uma prática antiga milenar, que é conhecida por melhorar o bem-estar espiritual, mental e físico de uma pessoa. Hoje também é considerada a mais alta forma de relaxamento natural. De fato, dezenas de milhões de pessoas praticam a meditação no mundo todo. A meditação também é conhecida por ter inúmeros benefícios para nossa saúde. Ela está sendo usada para tratar problemas mentais e outros problemas relacionados ao corpo. Neste guia mergulhamos no mundo da meditação e desmistificamos a informação às vezes confusas e vamos iluminar o caminho para uma mente com maior clareza. Além de responder o que é meditação, vamos mais fundo nesse universo. Você já se perguntou como a meditação começou? Os Vedas das tradições hindus têm os primeiros registros da meditação. No entanto, o hinduísmo não tem monopólio sobre a meditação, como uma prática, desde que registros anteriores também foram encontrados ligando práticas meditativas ao taoísmo na China e ao budismo na Índia. Durante muitos séculos, a meditação serviu bem aos praticantes. Na verdade, tornou-se uma abordagem aceita para lidar com várias condições psicológicas e fisiológicas que assaltam o homem moderno. Hoje, a meditação é geralmente recomendada para pessoas que precisam de descanso do sofrimento, do estresse e da ansiedade. Além de mais produtividade em seus dias. O propósito da meditação. Em referência às suas origens religiosas, a meditação é originalmente concebida como o meio para um fim, que é iluminação ou salvação. Através da meditação, o objetivo final pode ser alcançado porque a meditação é uma prática que aumenta a consciência de uma pessoa, bem como a compreensão espiritual. A meditação é essencialmente uma prática espiritual, entretanto, seus benefícios vão além do espiritual. Patanjali, um sábio indiano, se referia à meditação como autorrealização ou consciência absoluta de si mesmo. Nos primeiros dias da meditação, a prática só poderia ser legada por um professor ou guru a seu aluno ou discípulo. Hoje em dia, qualquer pessoa pode entrar no estado meditativo e não há sanções religiosas, uma vez que as diferentes religiões do mundo apoiam a sua prática, enquanto os seus princípios básicos são seguidos. Dos antigos aos tempos modernos. Os historiadores acreditam que a meditação já era amplamente praticada mesmo antes da história registrada, particularmente entre as primeiras civilizações indianas que surgiram nas margens do Indo e do Ganges. A melhor suposição é que a meditação tenha estado em existência por mais de 5.000 anos. As religiões foram formadas e todos esses sistemas de crenças incorporaram a prática meditativa com base em seus princípios e filosofias.
As principais religiões conhecidas promovem a prática da meditação: o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo e o sikhismo. Desde então, a meditação evoluiu para a prática estruturada que é hoje. O desenvolvimento da meditação. Os budistas foram os primeiros a formalizar a prática da meditação na Índia há cerca de 2.500 anos. Gautama Buda, o fundador desta religião mundial, foi o primeiro a estabelecer uma abordagem organizada para a iluminação que foi fundada na meditação formal. As escrituras budistas demonstram claramente a importância da prática meditativa na realização do Nirvana. Esta forma de meditação se espalhou da Índia para o Tibete, atingindo a China no segundo século. Registros históricos mostram que as primeiras traduções de escritos budistas em chinês apareceram no século VI. Os chineses desempenharam um papel importante no aumento das variações das formas de meditação, que são praticadas hoje. O budismo acabou se tornando tão importante para os chineses quanto o taoísmo e o confucionismo. Os diretores e professores budistas foram assimilados à cultura chinesa e logo cruzaram o mar para serem capturados e abraçados no Japão. Por sua vez, os japoneses foram instrumentais no desenvolvimento da prática hoje conhecida como meditação Zen. Em geral, a meditação tem muitas faces e varia, não importa onde você esteja situado. Uma coisa é certa: a meditação pode beneficiar o corpo e a mente. Agora, vamos começar esta viagem para a prática antiga que pode promover não apenas saúde física, mas também espiritual e saúde mental, também. O desenvolvimento e as origens da meditação. O desenvolvimento e as origens da meditação. A meditação agora é uma prática sistematizada que remonta a séculos. Na verdade, essa prática começou tão cedo quanto o tempo antigo. Um dos argumentos difundidos que continua sobre o assunto diz respeito a questões de quando, onde e como a meditação se originou. Podemos nunca saber ao certo, mas como acabamos de ver na introdução, evidências históricas apontam a localização, onde. Como o Vale do Indo e o tempo, quando. Em torno de 4.000 a 5.000 anos atrás. Como, é uma questão que os especialistas ainda não estão tão certos de uma resposta, embora haja um acordo entre os especialistas que a prática informal da meditação poderia ser datada de mais de 5 milênios. É simplesmente difícil rastrear como a prática foi realmente desenvolvida. Hoje, a meditação é uma atividade importante em todas as principais religiões do mundo. Os budistas passam horas na posição de lótus, aspirando a alcançar o que o Buda percebeu depois de 49 dias no estado meditativo. Enquanto isso, os monjas católicos passando horas a fio contemplando e meditando sobre a palavra de Deus. A meditação depende da religião onde ela está sendo praticada. Culturas e civilizações diversas. As primeiras civilizações que prosperaram na China e no Japão estudaram e desenvolveram a meditação, bem como os índios. Os historiadores frequentemente apresentam o argumento de que a meditação é um elemento importante que ajudou a definir as práticas espirituais das filosofias orientais. Este elemento comum une a necessidade da humanidade de compreender a si mesmo, o universo e a interação entre os dois, não importa a que cultura ou religião pertence. Quando uma civilização começa a procurar melhorar espiritualmente e socialmente, então é muito provável que a meditação seja praticada não só pelos líderes religiosos, mas também pelo povo comum.
As culturas aborígenes que existiam na Austrália em torno do mesmo tempo são acreditados praticar a meditação. No entanto, não há nenhuma evidência definitiva no registro de que eles se envolveram em práticas meditativas. Nesse meio tempo, os nativos americanos que viveram séculos atrás passaram inúmeras práticas culturais para suas contrapartes modernas, uma das quais é a meditação. Alguns especialistas argumentam que os estados de transe de membros de tribos indígenas durante certos rituais se qualificam como uma forma de meditação. Neste caso, é razoável supor que seus antepassados, que ocuparam a mesma terra séculos atrás, estavam praticando o mesmo método para alcançar autoconsciência e introspecção focada, o que faz parte da definição atual de meditação. Siddhartha Gautama. Uma das maiores influências no desenvolvimento da meditação foi Siddhartha Gautama, que viveu na Índia por volta de 500 AC. Siddhartha Gautama acabaria por ter o título de Buda depois de alcançar a iluminação enquanto estava sentado sob uma árvore sagrada na posição de lótus, que é uma atitude de meditação. Os ensinamentos do Buda formam os princípios do budismo, que é hoje uma das principais religiões do mundo. O Buda defende a meditação como um meio para alcançar a iluminação, da mesma forma que ele fez. Gautama Buda foi um dos primeiros a estabelecer e formalizar a meditação no contexto de uma tradição religiosa. A meditação budista, tal como a conhecemos hoje, compreende 4 componentes principais. Estes são mindfulness, concentração, introspecção e tranquilidade. Essas fundações são inculcadas na meditação budista, que é uma das formas mais populares de meditação praticada mesmo por não budistas. A história da meditação é muito rica. É interessante descobrir onde ela realmente se originou. As perguntas mais comuns sobre ela ainda não foram respondidas. Não importa onde começou, uma coisa é certa: meditação tem muitos benefícios que vamos descobrir em seguida. Vídeo post: os benefícios de meditar diariamente.